Só que é um estudo, né, que para muitos fala assim, pastor, mas eu já sou até casado. Eu sou casado e que necessidade eu tenho de aprender isso, irmãos? Esses dias eu estava assistindo pelo YouTube isso aqui, que está sendo transmitido, e alguém comentou assim lá no YouTube: seria tão bom se nós lêssemos esse material antes de ter tomado algumas decisões, nossa vida seria um pouco mais fácil. É verdade. A verdade é que quando a gente começa a ler isso aqui, a gente começa a ver qual a vontade de Deus para mim e para você. Irmãos, como Deus tem prazer em nos abençoar. Muitas vezes, devido à nossa incredulidade, muitas vezes devido à nossa falta de honestidade com Deus, de fazer a vontade do Senhor, nós não temos bênçãos, tantas bênçãos em nossos lares. Então você que já é casado, ouça os conselhos daqui e se algum conselho atingir o teu coração, faça o que Deus está te mandando, tá bom? E aqueles que ainda não são, ouça os conselhos que Deus tem para você, tá bom? E veja se alguma coisa foi feita no passado na sua vida e às vezes pode estar dando algum probleminha aí no teu relacionamento, na tua família, e você não sabe o porquê. E às vezes é por causa de alguns passos que foram mal dados, ou melhor, foram dados erroneamente, tá certo? Então, esse livro é maravilhoso, tem nos ajudado muito, e o tema de hoje é Práticas Comuns de Namoro, capítulo 8 do livro Lar Adventista. Olha aqui essa imagem bonita, né? Namorados. Eu sei que vocês lembram, né? Quando vocês estavam assim, com o esposo, com a esposa. Você lembra disso? Né? Namorando ali, né? Que os olhos só saíam corações. Interessante, né? Que legal. Então aqui, ó. Ideias erradas de namoro e casamento. Quais são essas ideias erradas? Aqui vai dizer, ó. As ideias de namoro têm seu fundamento em ideias errôneas acerca do casamento. Seguem o impulso e a paixão cega. Nós falamos no estudo de anteontem sobre a diferença entre amor e paixão. Para quem não esteve, nós explicamos que a paixão ela é cega, ela é irrazoável, ela é obstinada. Ou seja, a paixão ela é um sentimento que você sente e você não está preocupado com regras, com leis, você não está preocupado com nada. Você quer saber de apenas alimentar aquele desejo que você tem naquele momento. O amor não, o amor ele já analisa com calma. Ele trabalha com a razão. Ele não vai desrespeitar regras em nome do amor ou da paixão. O amor é aquele que obedece os mandamentos. Né? A paixão não obedece. Então, a pessoa, às vezes, quando ela está muito apaixonada, fala, eu amo muito. Aí ela comete vários atos pecaminosos, atos de rebeldia. Às vezes o pai diz, não sai de casa, não faz isso, a pessoa foge. Né? Às vezes fala, não, não vai por aí, não é essa pessoa, a pessoa vai e faz. Isso é paixão. E às vezes essa paixão desenfreada tem causado ou causou muitos males em muitas pessoas. E tem causado em muitos dos nossos jovens. Por isso, esses conselhos são preciosos para mim e para você, para que nós possamos colocar em prática em nossas vidas e também ensinar os nossos filhos, os nossos jovens da igreja, a tomar boas decisões. Obviamente, o conselho, tem uma frase que diz: se o conselho fosse bom, era vendido, né? Muitas pessoas não querem ouvir conselhos. Muitas pessoas não querem. E tudo que nós estamos estudando aqui nesse livro são conselhos. Conselhos para que nós tenhamos uma vida abençoada ao lado de Jesus. E você vai analisar agora algumas situações que fazem com que o casamento não seja uma bênção, mesmo que você já esteja casado. Preste atenção para que você entenda que isso pode ainda ser ajustado. Devido a esse impulso e essa paixão cega, irmão, a corte ela é feita no espírito de flerte. As partes transgridem com frequência as regras da modéstia, do recato e são culpadas de indiscrição, se é que não transgridem a lei de Deus. Desculpe. O elevado, nobre e sublime desígnio de Deus na instituição do casamento não é discernido por muitas pessoas. Portanto, as mais puras afeições do coração, os mais nobres traços de caráter não são desenvolvidos. Quando o relacionamento ele é feito com base nas paixões cegas, muitos dos traços de caráter nobres não são desenvolvidos dentro desse relacionamento. A juventude confia demais no impulso. E olha, isso não é só a juventude, viu, irmãos? Eu estou falando aqui para vocês e tem pessoas aqui que são maduras, que muitas vezes, devido o desejo ali rápido de ter ali um cônjuge, ter um parceiro ou uma parceira, confia demais nos próprios impulsos. Não deve, irmãos, entregar-se demasiadamente fácil.
Tem gente que se entrega com facilidade, conheceu ali rapidinho já está se entregando. Não deve, nem deixar se cativar muito depressa pelo atraente exterior do pretendente. Não deixe isso acontecer, tá bom? Vai dizer assim, ó, um namoro tal como é seguido hoje é um artifício de engano e hipocrisia, com o qual o inimigo das almas tem muito mais que ver do que o Senhor, percebeu? Então esse namoro que está acontecendo nos dias atuais, ou seja, sempre aconteceu, mas tem acontecido hoje com mais constância, ele é algo que, se nós observarmos com muito carinho, você vai perceber que tem mais a ver com o que o inimigo está fazendo do que com o que Deus está fazendo. As pessoas hoje se entregam muito fácil a outra pessoa. Às vezes vai para um lugar que não é abençoado por Deus, como uma festa, por exemplo. Ali se encontra com uma pessoa, já namora, já vai para, vou usar essa expressão, já vai para a cama e daqui a pouco já estão juntos. Irmãos, isso aí pode até no final dar certo. E a gente fala dar certo porque porque as pessoas continuam juntas, mas os problemas, irmãos, são gigantescos. Gigantescos. O que tem de problema num lar assim é absurdo. Por quê? Porque esse tipo de relacionamento não é o que Deus sonhou para você, não é o que Deus quer para você. Ficar até a tarde da noite, isso aqui é uma bênção ou é um problema? Olha o que diz aqui, ó. O hábito de ficarem acordados até tarde da noite, irmãos. Olha assim, ó, até tarde da noite é costume. Cadê? Da noite é costume. Porém, isto não agrada a Deus, ainda que sejais ambos cristãos. Percebeu? Então, se você é cristão, se você tem filhos cristãos, meu namoro do meu filho é cristão, então ficando até tarde da noite conversando, isso não agrada a Deus, não agrada. Essas horas impróprias são prejudiciais, primeiramente, à saúde, incapacitam a mente para os deveres do dia seguinte e têm a aparência do mal. Meu irmão, eu espero que você tenha suficiente respeito próprio para evitar essa forma de namoro aqui o livro vai dizer. Tenha suficiente respeito próprio para evitar esse tipo de namoro. Se tiveres unicamente em vista a glória de Deus, teus passos serão dados com estudada cautela. Não permitirás que o sentimentalismo amoroso segue, irmão, de forma que segue a tua visão e que não possas discernir os elevados direitos de Deus sobre ti como cristão. Olha que conselho forte, poderoso. E possivelmente alguém esteja pensando: meu Deus, eu era assim, eu fazia isso. Eu passava horas e horas no telefone. Eu passava horas e horas conversando. Isso aqui não agrada a Deus, de forma nenhuma. Não agrada a Deus. E aqui o conselho é: abra teus olhos. Que esse sentimentalismo amoroso não te segue, irmãos. Que o que habite em você é o amor, porque a Bíblia vai dizer que o amor ele não se acaba. A paixão sim se acaba, mas o amor ele não se acaba. Então, olha que conselho precioso. Esse conselho aqui é útil para nós, irmão. Você acha que é útil para a gente? Seria útil se você tivesse ouvido na sua época, que você estava namorando. Se for, escreve aí que eu quero depois ver teus comentários em relação a tudo isso. Mas olha como Deus fala. Olha que conselho poderoso é isso daqui. Vai dizer assim, ó, os anjos de Satanás, irmãos, estão de vigia aos que passam grande parte da noite namorando. Que forte! Fosse os seus olhos abertos, veriam um anjo a fazer o relatório de suas palavras e atos. As leis da saúde e da modéstia estão sendo violadas. Seria mais próprio deixar algumas horas de namoro antes do casamento para a vida de casados. Mas, em geral, o casamento acaba com toda a devoção manifestada durante os dias de noivado. Percebeu? Infelizmente, isso tem acontecido. O inimigo aproveita-se disso. Eles estão ali vigiando, eles estão gostando, eles gostam que a pessoa passe várias horas. Ah, pastor, mas nós somos cristãos, nós estamos aqui, não estamos fazendo nada demais. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada disso. Isso tem prejudicado muitos casamentos. Muitos casamentos. Aqui vai dizer aqui, ó, seria mais próprio deixar algumas horas do namoro antes do casamento para a vida de casados. O que acontece? Muitas vezes, num período de namoro, passam horas e horas e horas e horas conversando. Depois que casam, o que acontece? Muitas vezes o que acontece, irmãos? Fala a verdade. Nem conversa mais. Ontem eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa dizia assim: pastor, eu só ia gostar quando se eu conversasse com a sua mulher, ou sua mulher conversasse com vocês, virasse as costas, não desse ouvido para ela ou para ele. Não é ruim isso? Eu falei: é ruim. Pois é isso que está acontecendo na minha casa, ou aconteceu na minha casa. Percebeu? É isso que tem acontecido muitas vezes. O inimigo aproveita-se disso. Aproveita-se disso. Estas horas desperdiçadas da meia-noite, irmãos, nessa época de depravação, levam com frequência à ruína ambas as partes empenhadas. Satanás exulta e Deus é desonrado quando homens e mulheres se desonram a si mesmos. O bom nome da honra é sacrificado sobre o acesso de paixões.
E o casamento dessas pessoas não pode ser solenizado sobre a aprovação de Deus. Percebeu? Casaram-se porque a paixão os impulsionou, e quando a novidade do fato houver passado, começarão a compreender o que fizeram. Olha que interessante. O que eu visito de pessoas, irmãos, que estão sofrendo problemas de casamento porque se precipitaram com algumas decisões. As paixões cegas, a paixão os cegaram. E eles não perceberam o que está acontecendo. O que tem de gente entrando em relacionamento e saindo de relacionamento, se doando e não tendo em troca aquilo que estava realizando. Então, pessoas que estão sofrendo com problemas emocionais gravíssimos por causa de decisões equivocadas, precipitadas, desonrando a si mesmos e desonrando o nome do Senhor. Irmãos, que eu e você possamos ensinar as pessoas. Nós conhecemos nossos filhos, os nossos jovens sobre isso daqui. Pastor, realmente, pastor, isso pode estar acontecendo na minha vida porque a minha forma como eu namorei não agradava ao Senhor. Pode, mas Deus, ele é maravilhoso, ele pode restaurar, pode abençoar, pode cuidar de você, irmão. Satanás sabe exatamente com que elementos tem de tratar. E ele emprega a sua infernal sabedoria em vários ardis, a fim de enlaçar almas para a ruína. Ele observa cada passo que se dê, e faz muitas sugestões. E muitas vezes essas sugestões são seguidas de preferência ao conselho da palavra de Deus. Percebeu? O inimigo, ele é sujo, ele é astuto, ele faz de tudo para destruir, ele quer destruir. E ele fica lançando sugestões. E as pessoas, ao invés de ouvir a voz do Senhor, ouvem a voz de quem? Do inimigo. Infelizmente. Infelizmente. Essa rede perigosa, irmãos, bem tecida, ela é habilmente preparada para apanhar os jovens e desprevenidos. Pode achar-se muitas vezes disfarçada sobre um manto de luz, mas os que se tornam suas vítimas traspassam-se a si mesmos com muitas dores. Em resultado, vemos ruínas humanas por toda parte. Percebeu? O inimigo pode até fazer com que isso seja disfarçado sobre um manto de luz, sobre a informação, não, estão namorando, já vão noivar e vão casar, mas se estiverem seguindo esses passos, irmãos, isso vai trazer mais prejuízo do que benefício para esse casamento. Brincar com corações é algo que também Deus não quer que aconteça. Aqui vai dizer assim, ó, brincar com corações não é um crime de pequena magnitude aos olhos de Deus Santo. Irmão, isso aqui me chamou a atenção. Eu coloquei, grifei em vermelho, porque eu achei muito interessante essa frase. Brincar com corações não é um crime, olha só, de pequena magnitude, ou seja, não é um crime pequeno aos olhos de Deus. Ou seja, Deus considera um crime quem brinca com corações. E todavia alguns mostrarão preferência por moças e lhes despertarão as afeições. E depois vão-se embora e esquece tudo quanto disseram e o efeito que isto causou. Um novo rosto os atrai, e eles repetem as mesmas palavras, dispensam a outra as mesmas atenções. Isso que acontece demais, não é verdade? O inimigo aproveita-se desses homens que têm essa tendência e os usa. E aqui diz a Bíblia que brincar com isso é uma coisa que para Deus não é pequena, é coisa grande que machuca o coração de Deus. Isso aqui é um crime aos olhos do Senhor. Isso aqui tanto serve para homens como para mulheres. Brincar com corações das pessoas, despertar afeição nas pessoas e depois ir embora, esquecer tudo e vai para outra pessoa e fala as mesmas coisas, isso aqui é um crime aos olhos do Senhor. Esta disposição, irmão, se manifestará na vida de casados também. A relação conjugal não torna sempre firme o espírito volúvel, constante, o que vacila e fiel aos princípios. Ou seja, não é porque está casado que o espírito vai estar ali feliz, constante. Não. Isso aqui vai trazer muitos prejuízos se a pessoa tinha essas práticas no passado. Vai dizer, ó, eles se cansam da constância. Se cansam. E os pensamentos profanos se manifestarão em profanas ações. Ou seja, quão essencial é, pois, que os jovens de tal modo cinjam os lombos, seu espírito e cuidem de seu proceder de modo que Satanás não os possa iludir para se desviar do caminho da justiça. Isso aqui é sério, sabe por quê? Porque eu já vi homens, irmãos, homens, se vangloriando que no passado tiveram tantas namoradas, fizeram tantas pessoas sofrendo, diziam, ela chorava por mim. Já vi gente falando assim, chorava por mim, chora por mim, eu era isso, eu era aquilo, eu era isso. Só que isso prejudica também na vida de casado,
Porque essa constância que a vida de casado começa a ter, porque quando você se casa, obviamente o teu desejo é que seja fiel, é que você busque ali manter uma vida. Só que chega uma hora que aqui vai dizer, ó, que essas pessoas que têm que começaram a fazer isso no passado e fazem isso e erram dessa forma, se cansam dessa constância, dessa fidelidade. Aí faz o quê? Começam a alimentar a mente de pensamentos profanos, depois manifestarão esses pensamentos, irão trair, irão adulterar. E eu sempre digo, o inimigo ele trabalha de uma forma passiva também, irmãos. Ou seja, antes que a pessoa cometa o ato, o inimigo já trabalhou aqui na mente da pessoa por muito tempo. Por muito tempo. Então aí quando ela comete o ato, é porque o inimigo já está já trabalhando, ó. E isso aqui desagrada, ó, Papai do Céu, desagrada a Deus. Maneiras enganadoras do namoro, irmãos. O jovem que anda em companhia de uma jovem. E vai dizer aqui, ó, o jovem que anda em companhia de uma jovem e capta a sua amizade sem conhecimento dos pais dela, esse não desempenha um nobre papel cristão para com a moça e nem para com os pais dela. Por meio de comunicações e encontros secretos, poderá ele conseguir influência sobre o espírito dela, mas assim fazendo, deixa ele de manifestar aquela nobreza e integridade de alma que possuirá todo filho de Deus. Para conseguir os seus fins, desempenha um papel que não é franco e aberto, nem de acordo com a norma bíblica, e demonstrando-se infiéis para com aqueles que os amam e se esforçam por ser seus fiéis responsáveis. Percebeu? Isso aqui são os jovens que às vezes têm relacionamento com os nossos filhos ou as nossas filhas, não nos respeita como pais e fazem o quê? E namoram escondidos, né? Fazem coisas escondidas, respeitando aqueles que são seus fiéis responsáveis. Eu não sei se você tem filho, irmão, se você tem filho já na idade de namoro, mas olha, seria muito importante que você depois pedisse para esse filho assistir isso aqui no YouTube. Ou para você poder assistir junto com ele e dizer assim, olha aí, meu filho, não faça isso. Não namore escondido com a menina que você diz amar. Não fica enganando os pais dela. Se eu fiz isso no passado, se você fez isso no passado, Deus ele apaga todo o nosso pecado, a Bíblia diz. Mas eu não preciso estar insistindo. Tem pais que fazem o quê, irmãos? Que fazem é motivar esse tipo de atitude. Motiva. Ah, meu filho está amando, vai lá e faz. Não faça isso, papai e mamãe. Não faça isso de jeito nenhum, tá bom? Você já sabe. Você já sabe. Casamentos contratados sob tais influências não estão de acordo com a palavra de Deus. Aquele que quer desviar do dever a uma filha, querendo confundir as suas ideias acerca das claras e positivas ordens de Deus de obedecer e honrar aos pais, não é a pessoa que seria fiel às obrigações matrimoniais. Percebeu? Então, se tem algum relacionamento onde a pessoa ela não quer que o filho respeite os pais, por exemplo, o namoradinho olha para a menina e diz: Ah, esse negócio aí, vamos lá, vamos fazer as coisas escondidas, não tá nem pro teu pai. Essa pessoa também não vai obedecer às obrigações do casamento. Ensine isso aos nossos jovens. Vamos ensinar isso aos nossos jovens, irmãos, em nome de Jesus. O que nós percebemos é ao contrário. Infelizmente, é ao contrário. Vamos ensinar isso aos nossos jovens. Se você está ouvindo isso aqui, é para você também transmitir isso aqui a outras pessoas. Não furtarás. Olha que interessante. O livro ele faz uma ligação entre este ato de enganar os pais, de fazer coisas escondidas, com o mandamento não furtarás. E por quê? Você vai ver. Ó. Esse mandamento foi escrito pelo dedo de Deus sobre as tábuas de pedra. No entanto, quantos furtos clandestinos de afeições não são praticados e desculpados? Percebeu? Mantém-se um namoro enganoso, segue-se comunicações privadas, até que as afeições de uma pessoa inexperiente e que não sabe até que ponto se pode desenvolver essas coisas são em certa medida desviadas dos pais e dedicadas aos que demonstram, pelo seu procedimento, que é indigno de seu amor. A Bíblia condena toda espécie de desonestidade. A Bíblia condena isso. Esta maneira desleal em que se levam avante namoros e casamentos é a causa de grande quantidade de miséria que estão acontecendo nos lares atualmente. E vai dizer mais, irmãos, olha só. Cristãos professos, olha só o que diz aqui, ó. Cristãos professos, cuja vida é assinalada pela integridade e que parecem sensatos em todos os outros assuntos, neste assunto de relacionamento, cometem terríveis erros. Percebeu? Manifestam uma vontade firme e resoluta, a qual a razão não pode mudar. Tornam-se tão fascinados pelos sentimentos e impulsos humanos que não têm o desejo de examinar a Bíblia e entrar em comunhão íntima com Deus. Irmãos, isso aqui é a pura verdade.
Quantas vezes já vi pessoas indo para um caminho errado, e a gente vai lá e auxilia, motiva, orienta, lê a Bíblia, e a pessoa continua não acreditando naquilo e prefere seguir o seu próprio coração, a sua própria vontade. Irmão, isso aqui é muito perigoso. Então, que eu e você possamos buscar sempre em Deus, em qualquer momento. Nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer com a gente, nós só temos que estar buscando sempre na palavra e ter essa intimidade com Deus para todos os assuntos. Isso aqui, ó, apresente para os jovens, apresente no JA, apresente essas informações na igreja, apresente isso aqui para os seus filhos, apresente, fale, porque isso aqui é muito importante que as pessoas conheçam. Evitar sempre o primeiro passo. Como assim? Quando se transgride um dos mandamentos do Decálogo, são quase certos os passos em descida. Uma vez removidas as barreiras da modéstia feminina, as mais baixas licenciosidades não parecem excessivamente pecaminosas. Ai, que terríveis resultados da influência da mulher para o mal se podem hoje testemunhar no mundo. Pelas seduções das mulheres estranhas, há milhares encarcerados nas celas das prisões. Muitos tiram a própria vida e outros tantos tiram a vida do próximo. Olha que delicado isso daqui, irmão. Então, se transgredir um mandamento, irmão, vai transgredir todos. E aí começa a baixaria, começa ali as baixas licenciosidades, vai começar os problemas, os pecados. Muitos homens abandonam a sua esposa, se entregam para outras mulheres. Isso vai causar problemas, prisões. Muitos tiram a vida, é o que está acontecendo. Muitos casais abandonados, destruídos. Porque muitos dos passos que eram para ser dados desde o início não foram dados. E também nem foram reajustados. E é isso que Deus quer da gente. Os que quiserem conservar a saúde física, vigor intelectual e moral sã precisam fugir dos desejos da mocidade. Os que fizerem zelosos e decididos esforços para combater a impiedade, que levanta a cabeça ousada, presunçosa em nosso meio, são odiados e difamados pelos malfeitores, mas serão honrados e recompensados por Deus. Amém, igreja? Então, se eu e você começarmos a fazer isso aqui que nós acabamos de ouvir, seguir esses conselhos, ensinar esses conselhos, nós seremos odiados e difamados, é verdade, pelos malfeitores. Mas Deus disse que nós seremos honrados e recompensados por nosso Deus maravilhoso que está nos céus. Semear joio e ceifar a amarga colheita. Não deveis pôr em risco a vossa alma semeando joio. Não vos podeis permitir descuidosos ou descuidos quanto ao companheiros que escolheis. Um pouco de tempo passado a semear vossos joios, queridos irmãos, jovens e irmãos, produzirá uma colheita que vos amargará a vida inteira. Uma hora de reflexão, o ceder à tentação uma única vez, poderá dirigir o curso de vossa vida na direção errada. Não podeis ter senão uma juventude, apenas uma. Tornai isso proveitosa. Havendo uma vez passado pelo caminho, nunca mais poderão voltar para retificar os vossos erros. Aquele que se recusa a ligar-se com Deus e se coloca no caminho da tentação, certamente esse vai cair. Certamente. Deus está a provar cada jovem, cada adulto, cada irmão, está a provar todos. Muitos têm desculpado o seu descuido e irreverência com um mau exemplo, mas isto não deve deter ninguém de proceder corretamente. No dia do juízo final, do ajuste de conta, não irão apresentar essas desculpas que hoje vocês estão dando. Ou seja, que hoje as pessoas dão. Porque, eu faço isso porque a minha mãe fez isso no passado. Eu faço isso porque os irmãos são um mau exemplo. Eu faço isso por causa disso, por causa daquilo. Essas desculpas não serão dadas no ajuste de conta, no final de tudo. Irmãos, eu oro para que essa mensagem tenha ficado clara a você. Uma mensagem longa, dura. Para muitos você pode dizer, não, isso aqui para mim não foi para mim, essa mensagem não foi para mim, você pode pensar assim, mas eu acredito que essa mensagem foi para mim. Essa mensagem pode ter sido para você. Se você acha que não foi para você, passa adiante essa mensagem, porque isso vai tocar alguém, vai falar com alguém. Infelizmente, tem muitos casamentos indo para o buraco, porque não estão seguindo as orientações bíblicas. E o desejo do Senhor é que eu e você possamos seguir as orientações do céu. E mesmo que sejamos odiados por isso, como o inimigo nos odeia e quer nos destruir, mas nós seremos honrados em nome de Jesus. Amém? Amém, pastor. O apelo Amém. dessa manhã é o seguinte: Pai de amor, obrigado, Senhor, por cada ensinamento no dia de hoje. Que eu possa utilizá-los para fortalecer meu matrimônio. Que eu venha aconselhar meus filhos e não tomar decisões equivocadas. Me ajuda, Senhor, a seguir e auxiliar pessoas também a seguir essas orientações. Esse é o teu desejo. Amém. Esse é o desejo do teu coração. E Deus seja eternamente louvado pela sua vida. Nesse momento, eu quero te convidar para que a gente possa orar.
nessa manhã. Amém? Oremos. Amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, obrigado por cada orientação que o Senhor nos deu nessa manhã, Pai. Sabemos, Senhor Deus, que muitas vezes, muitas das dificuldades que sofremos no casamento foi por causa dos passos que foram dados no passado. A forma como nós começamos, a forma como nós fizemos, Senhor Deus, como nós desobedecemos ao Senhor, desonramos muitas vezes o nosso matrimônio, desonramos também aos pais da pessoa que nós escolhemos, enfim, nós tomamos algumas decisões equivocadas. Pode ter acontecido comigo, pode ter acontecido com alguma pessoa que está ouvindo aqui, mas nós entendemos que o Senhor está nos orientando hoje. É porque o Senhor pega todos os nossos pecados passados, o Senhor amassa, o Senhor joga nas profundezas do mar. Nós sentimos o teu perdão, se de alguma forma nós cometemos esses atos, e nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, o nosso lar, o nosso matrimônio. Meu Deus, nos ajuda todos os dias, Senhor Deus, a ter um casamento que seja abençoado pelo Senhor e que a nossa casa seja uma casa de bênção. Pai Santo, todos os nossos irmãos, amigos que têm filhos, cada jovem que esteja ouvindo essa mensagem, que essa mensagem possa ir de encontro às necessidades de cada um e que cada um possa aprender, Senhor Deus, o que agrada o Senhor e o que desagrada. E que nós possamos sentir o desejo apenas de agradar ao Senhor, que por mais que sejamos odiados nessa terra, seremos honrados pelo Senhor. Prepara-nos para o reino, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Povo abençoado do Senhor. Mais uma vez, para a glória do Senhor, estivemos juntos, né? E agora vamos tirar aquela linda foto, que ontem nós não tivemos essa foto, mas hoje nós teremos essa linda foto. Mostra a tua cara aí, gente. Mostra aquele rosto bonito que só você tem esse rosto bonito. Que Deus abençoe. Cadê aí a Amém. Cristina, a Geliette, a Ruth? Olha aí, tem até um cachorrinho ali aparecendo na live ali, ó. Oh, meu Deus do céu, que bênção. Bom dia, Vamos lá. pastor. Dê aquele sorriso lindo que agora vai sair a foto. 1, 2, 3 e... A primeira já foi. Vamos para a segunda. Olha, hoje nós tivemos três. Nós temos três. Vai ser 3 prints aqui, viu? Vamos lá. Olha ali a Suzane, né? A Suzane, oh meu Deus, que bênção. Vamos para a segunda. 1, 2, 3 e... Glória a Deus, irmã Neide. Vamos para a terceira. Pronto, olha a Zanira, que Deus seja louvado. Povo do Senhor, obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Foi uma bênção estar com vocês. Essa companhia ela é maravilhosa. Começar o dia com a companhia de vocês é maravilhoso. Eu oro para que essa mensagem tenha tocado você, impactado você positivamente, que nós possamos proclamar para mais pessoas. Amém? Só me Amém. diga no finalzinho se você entendeu a mensagem. Olha ali atrás, olha, eu fiz isso aqui, olha o que aconteceu na minha imagem. Deixa eu ver de novo se vai dar certo. Olha! Que legal. Amém, Vai pastor. Bom aprendendo. dia. Esse beleza, eu lembro da irmã Aninha, que ela disse que eu sou a irmã beleza, só que qualquer coisa eu fazia. Beleza. Aninha, Beleza, Ai, que bênção. beleza. Povo de Deus, foi uma alegria estar com vocês, viu? E amanhã nós nos dia. encontramos Prazer foi aqui mais nosso. uma manhã, para o nosso 53º dia amanhã, para a glória do Senhor, amém? Amém. Bom trabalho, bom dia. Tchau. Bom dia a dia. todos. Bom dia. Bom trabalho, pastor. Obrigado, tchau, tchau.